Então vamos lá, pessoal. O assunto da aula de hoje é a produção de uma queixa-crime. Então nós falaremos do assunto queixa-crime. Pessoal, antes de falar a respeito da queixa-crime em si, eu queria que vocês tivessem uma visão a respeito do monopólio estatal do direito de punir. A primeira ideia que eu quero que vocês visualizem é essa ideia de monopólio estatal do direito de punir. Galera, o que eu quero trazer aqui com vocês é que o Estado, ele monopolizou o direito de aplicar uma punição. O Estado, ele concentrou, pessoal, o direito de punir nas mãos do Estado. Quando eu falo aqui de monopólio estatal, eu falo de uma concentração do ius puniendi. Lembram disso? O direito de punir. Na evolução social, galera, a gente consegue perceber que a violência ela era disseminada na sociedade. E a sociedade entendia essa violência como normal. Se em algum momento duas pessoas tinham alguma desavença, elas resolviam na força. E a sociedade verificava aquele confronto como normal. Por quê? Porque a sociedade ou a violência era disseminada na sociedade. Com a concentração do monopólio estatal de punir, agora quem pode aplicar justiça, fazer justiça, aplicar o direito, punir uma pessoa, aplicar uma pena, é o Estado juiz. Então a gente retira, pessoal, dessa sociedade essa violência, a gente retira da sociedade, do cidadão, essa possibilidade dele aplicar justiça com as próprias mãos e concentra agora apenas e tão somente na mão do Estado. É o Estado que detém o direito de punir. É o Estado que pode aplicar uma pena em alguém. É óbvio, galera, que a gente tem aqui algumas situações excepcionais, né? Situações aqui que fogem à normalidade. Por exemplo, quando eu estou... Excepcional, situações. Quando eu estou, galera, lá diante de uma excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, eu posso, mesmo sem autorização do Estado, para impedir, pessoal, uma destruição de um bem jurídico próprio ou de terceiro, agir em legítima defesa, desde que essa ação seja moderada. Isso está previsto como uma excludente de ilicitude. Essa tua violência decorrente da legítima defesa, desde que nos contextos de legítima defesa, ela não é crime. Então, são situações excepcionais que permitem a pessoa não aplicar uma pena, mas agir com certa violência e muitas vezes até, pessoal, destruir ou prejudicar algum bem jurídico de terceiro. Quando a gente tem lá no direito civil, galera, aqueles esbulhos possessórios, eu tenho a possibilidade do proprietário ou do possuidor agir contra alguém que está esbulhando a sua posse, esbulhando a sua propriedade. Então, existem situações excepcionais que o próprio direito, ele permite a pessoa agir sem pedir, solicitar, requerer essa intervenção estatal. Então, essa primeira imagem que eu queria que vocês tivessem, essa ideia que o direito de punir, o direito de aplicar uma pena, o direito de punir é o direito de punição, né? De aplicar uma pena, de aplicação de uma pena. Ele está na mão do Estado, pessoal. Só o Estado pode aplicar uma pena. Não cabe nem a mim nem a você aplicar uma pena, exceto em situações excepcionais, que eu posso agir. Se eu aplico ou faço justiça com as próprias mãos, sem a intervenção do Estado juiz,
O menor dos crimes que eu pratico é o artigo 345, que é exercício arbitrário das próprias razões. Então, pessoal, dentro de um contexto, o direito não me permite agir. O direito não me permite que eu aplique ou faça justiça com as próprias mãos. E ele projeta isso como um crime. Olha, quem agir sem a intervenção do Estado juiz, no mínimo, vai responder pelo artigo 345 do Código Penal. No mínimo, vai praticar este crime. Mesmo tendo, pessoal, razão, mesmo tendo o direito, eu tenho que, obrigatoriamente, pedir a intervenção do Estado. Diz lá, pessoal, esse artigo 345, exercício arbitrário das próprias razões. Eu vou colar ele aqui para a gente conseguir ler em conjunto. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, pessoal. Essa pretensão que eu quero exercer, ela é legítima. Só que mesmo sendo legítima, eu preciso necessariamente a intervenção do Estado. Imaginemos algo muito banal, muito fugaz, pessoal. Eu tenho uma propriedade, eu tenho um apartamento, eu tenho uma residência que eu fiz um contrato de locação. E o inquilino não me paga os aluguéis há bastante tempo. Eu não posso ir lá e retirar esse inquilino do imóvel, mesmo que o imóvel seja meu e ele não está pagando os aluguéis. Eu tenho que entrar com uma ação de despejo. Porque se eu for lá e de forma violenta, usando da força física ou da ameaça, expulsar ele da residência, que é minha, o menor dos crimes que eu pratico é o artigo 345. Então, esse monopólio estatal, pessoal, ele é definido na lei, pelo direito. Olha, só o Estado e apenas o Estado pode aplicar o direito de punir. Se você, cidadão, tiver direito e quiser que o Estado aplique uma punição ou que o Estado diga o direito, que o Estado defina essa situação, tu vai ter que bater as portas do Poder Judiciário. Tu vai ter que requerer a aplicação do direito ao caso concreto através de um justo processo. Então, essa é a primeira contextualização que eu queria que vocês tivessem em mente. Que o monopólio é do Estado. A partir daí, pessoal, dentro dessa ideia do monopólio ser do Estado juiz, o Estado, através do Poder Judiciário, pode aplicar o direito ao caso concreto, e no nosso caso do processo penal, do direito penal, aplicar uma pena, o Estado, ele retirou do cidadão, retirou da pessoa o direito de punir, mas ele concedeu para a pessoa, ele concedeu o direito de ação. Entendam, pessoal, que o Estado retirou da pessoa o direito de punir, mas entregou para ela o quê? O direito de ação. Esse direito de ação, pessoal, está previsto aonde? Está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 35. Ela fala, pessoal, basicamente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, lá está conceituado, galera, o princípio que assegura a inafastabilidade da jurisdição. E mais, pessoal, lá está assegurado o quê? O teu direito de acesso à justiça. Isso é importante. O teu direito de acesso à justiça. Então, o Estado ele te tirou o direito de punir, mas ele te concedeu o direito de requisitar, de solicitar, de pedir ao Estado a aplicação do direito penal, a aplicação do direito ao caso concreto. Então, ele te tira com uma mão o direito de punir, não é mais teu, o direito de punir, ele é do Estado, através desse monopólio. Então, imaginemos aqui, ó, o Estado, ele... Vamos colocar aqui o cidadão, a pessoa.
essa pessoa antigamente tinha o quê? Tinha o direito de punir. O Estado vem e fala, ó, eu vou te retirar o direito de punir. Tu não tens mais esse direito. Por quê? Esse direito, ele é monopólio do Estado. Só o Estado pode aplicar o direito de punir. Mas eu, Estado, não vou te deixar na mão. Eu, Estado, eu te tiro o direito de punir, mas eu te entrego o direito de ação. Eu digo, ó, tá aqui. Tu podes requerer ao Estado, tu podes solicitar ao Estado, através da ação, a aplicação do direito ao caso concreto. Feita essa contextualização, pessoal, inicial, eu vou apagar esse quadro e quero falar para vocês, então, lembrando o nosso assunto, queixa-crime. Antes de falar especificamente na queixa-crime, pessoal, eu quero colocar aqui uma linha do tempo de um processo para que a gente consiga imaginar um andamento processual. Uma linha do tempo aqui progressiva com alguns andamentos processuais. E eu quero que vocês reparem, pessoal, que a ação penal ela se inicia com a denúncia ou queixa. Então, tudo vai iniciar, a ação penal vai iniciar com a denúncia ou com a queixa-crime. Oferecida a denúncia ou a queixa, pessoal, o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade da tua peça. Ele vai realizar um juízo de admissibilidade e o juiz vai conceder uma decisão de recebimento ou de rejeição da tua inicial acusatória. Caso ele receba a tua inicial acusatória, o que vai acontecer? Ele vai mandar citar o acusado, citação do acusado, para que esse ofereça a resposta à acusação e aí continue o andamento do processo aqui, tá? O que eu quero que vocês tenham a informação, a ciência nesse momento, que tu exerce o teu direito, pessoal, de solicitar, de requerer, de exigir do Estado a aplicação do direito penal através dessa petição inicial. Qual petição inicial? Denúncia ou queixa. O exercício concreto desse direito de ação, ele ocorre através da petição inicial, denúncia ou queixa. Então, tu exerce, pessoal, de forma concreta esse direito de ação através do protocolo do oferecimento da denúncia ou queixa. E aí eu quero que vocês lembrem, pessoal, eu quero que vocês consigam lembrar quando uma ação penal vai ser iniciada com a denúncia e quando uma ação penal vai ser iniciada com a queixa-crime. Lembram, pessoal, matéria ação penal? Ação penal, como regra, está lá no artigo 100 do Código Penal. Ele vai falar mais ou menos a seguinte situação. A ação penal será de iniciativa pública e a ação penal será de iniciativa privada. Então, a ação penal ela pode ser de iniciativa pública e a ação penal ela pode ser de iniciativa privada. A ação penal de iniciativa pública, pessoal, ela tem como titular o Ministério Público. O legitimado ativo para propor a denúncia, que é a peça inicial acusatória, é o Ministério Público. Ele faz isso, pessoal, o Ministério Público ele exerce o seu direito de ação através de uma petição chamada denúncia. Quem faz denúncia é o Ministério Público. E nós podemos fazer referência às partes na denúncia como denunciante, membro do Ministério Público, o órgão do Ministério Público e denunciado. Ou réu, ou acusado, como queiram, tá? A ação penal pública, galera, ela tem espécies. Ela pode ser ação penal pública incondicionada, que é a regra, e ela pode ser ação penal pública condicionada à representação.
Eu tenho duas subespécies de ação penal pública: a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação. Pessoal, a ação penal pública incondicionada, o próprio nome já nos diz, olha, não existe condição nenhuma, não tem condição nenhuma para que o Ministério Público ofereça a denúncia e inicie a persecução penal. Exemplo, pessoal, homicídio. O homicídio é de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público não precisa de condição nenhuma para iniciar a persecução penal através da denúncia. Já, pessoal, na ação penal pública condicionada à representação, aqui há a exigência. Eu preciso, de acordo com a lei, que a vítima, o ofendido, o seu representante legal, represente pela possibilidade de iniciar a ação penal. A representação, a grosso modo, pessoal, seria uma autorização da vítima para que o Estado pudesse ou possa processar o acusado que essa vítima foi a vítima. A vítima tem o prazo de 6 meses a contar da ciência de quem é o autor da ação penal, do crime, aliás, para iniciar ou para entregar a representação, para oferecer a representação. Essa representação pode ser expressa ou tácita, desde que tácita não tenha nenhum tipo de dúvida que a vítima quer representar o que queria representar. Então, a representação, a grosso modo, é uma autorização dizendo, olha, Estado, eu autorizo você a processar o acusado pelo crime que eu fui vítima. Um exemplo, pessoal, que penso ser bastante recente a mudança do tipo de ação e, portanto, que cai nos próximos concursos, é o artigo 171, estelionato. O artigo 171, estelionato, pessoal, a regra é que ele é de ação penal pública condicionada à representação. Portanto, a vítima do crime de estelionato tem que representar para a autoridade pública para quê? Para que essa instaure ou inicie a persecução penal, investigue e também para que essa denuncie em data futura. Já, pessoal, a ação penal privada. Quem é o titular da ação penal privada? O titular da ação penal privada é a vítima, o ofendido ou o seu representante legal, pessoal. A vítima, o ofendido ou o representante legal, ele vai iniciar a ação penal através de qual peça inicial acusatória? Queixa-crime. Quais são os nomes das partes na queixa-crime? Querelante e querelado. Cuidem essa nomenclatura, querelante e querelado. Então, na ação penal de iniciativa privada, o legitimado ativo, o titular da ação, é a vítima e vai exercer esse direito através da queixa-crime. E a nomenclatura das partes, querelante e querelado. Na ação penal privada, nós temos, pessoal, 3 espécies de ação penal privada. 3 espécies. A ação penal pode ser ação penal privada, ou, pessoal, exclusiva, ou exclusivamente privada, como queiram, tá? A ação penal privada, ela também pode ser, pessoal, personalíssima. Personalíssima. E a ação penal privada, pessoal, pode ser também chamada de ação penal privada subsidiária da pública ou supletiva. A primeira espécie, pessoal, ação penal privada ou exclusiva, ou exclusivamente privada, a diferença dela, e aí a gente pode tratar um comparativo de distinção entre ela e a ação penal personalíssima, é que na ação penal privada ou exclusiva pode ocorrer a substituição da vítima, portanto, do legitimado ativo, pelo CAD. Lembram o CAD? O cônjuge ou companheiro ascendente
descendente ou irmão. Na falta da vítima, pessoal, o CAD pode oferecer a queixa-crime. Na falta da vítima, o CAD pode assumir a titularidade da ação penal privada e continuar no processo. Exemplo, galera, de ação penal privada ou exclusivamente privada. Crimes contra a honra. Artigo 138, 139, 140. Calúnia, difamação e injúria. Já na ação penal privada personalíssima, ela tem esse nome de personalíssima porque somente e tão somente a vítima pode propor essa ação. Somente e tão somente a vítima pode continuar na ação penal até o final. Se a vítima, pessoal, vier a falecer, faltar capacidade, o CAD não pode substituir a vítima. E interessante que eu só tenho um exemplo de ação penal privada personalíssima, que é ocultação de erro essencial ou impedimento para casamento. Artigo 236 do Código Penal. Pessoal, é importantíssimo vocês terem essa informação, porque isso cai muito em concurso. Artigo 236. Dentro da necessidade de conhecer que esse é o único exemplo de crime de ação penal privada personalíssima. Ocultação a impedimento ou a erro essencial para casamento. Diz lá, pessoal, que a ação penal só pode ser proposta pelo contraente enganado. Portanto, somente, tão somente o cônjuge enganado é que pode entrar com esse tipo de ação. Já a ação penal privada subsidiária ou supletiva, ela se apresenta possível diante da inércia do MP. Essa palavrinha é mágica, pessoal. Lembrem dessa palavrinha, inércia. Quando tu está falando aqui em ação subsidiária ou supletiva, a palavra mágica para vocês vai ser inércia. Se o MP for inerte, inércia, a vítima tem a possibilidade de propor a ação penal privada em substituição à ação penal pública, diante da inércia do MP. Lembrem disso, ó. Ação penal privada subsidiária, vai aparecer essa palavrinha. O MP foi inerte. A vítima poderá propor a ação penal privada em substituição à ação penal pública que deveria ter sido proposta. Mais uma vez, apareceu a palavrinha aqui, ó, inerte. Vou colocar aqui que fica mais fácil, né? Ele ficou muito rabiscado. Inerte, inércia. O examinador está querendo que tu fale a respeito da ação penal de iniciativa... Desculpa, a ação penal privada, ação penal de iniciativa privada, mas subsidiária da pública, supletiva, tá? Então, falou ali em inércia, lembrem da ação penal supletiva ou da ação penal privada subsidiária da pública. Mais uma vez, eu estou trazendo um panorama geral. A gente falou um pouquinho a respeito do monopólio estatal de direito de punir, falamos um pouquinho a respeito da ação penal pública, de iniciativa do Ministério Público, e ação penal privada, de iniciativa da vítima, do ofendido ou do seu representante legal. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês a respeito exclusivamente da queixa-crime, que é aqui o nosso assunto de aula. Então, próximo slide aqui, a gente vai falar exclusivamente a respeito da queixa-crime, nosso assunto do dia, queixa-crime. Pessoal, a queixa-crime, ela tem previsão legal. Então, primeira ideia aqui, ó, previsão legal. Tem previsão legal, pessoal, no Código de Processo Penal, entre os artigos 24 a 62 e, pessoal, artigo 100 do Código Penal é que vão disciplinar a queixa-crime. Pessoal, lembrar alguns princípios norteadores da queixa-crime. Princípio da oportunidade, princípio da disponibilidade,
princípio da indivisibilidade. São os princípios que mais caem aí em concurso, pessoal. Oportunidade, pessoal, significa o quê? O titular da ação penal, ele propõe a ação penal privada se ele quiser, desde que, é óbvio, dentro do prazo decadencial de 6 meses. Tá? Cabe a ele, pessoal, a faculdade de concordar ou não com a propositura da ação penal privada. Disponibilidade, pessoal, significa que ele tem o direito, a faculdade de agir. E aqui na questão da disponibilidade aparecem alguns institutos, como perdão, perempção, desistência. Então, aqui dentro da disponibilidade aparecem alguns institutos, como perdão, como a perempção, como a desistência. A indivisibilidade, pessoal, significa o quê? Que não cabe o titular da ação penal escolher contra quem vai propor a ação penal privada. Ele tem que propor contra todos, tá? Porque aqui na indivisibilidade aparece algo que é renúncia. A renúncia a um se estende a todos. Então, cuidado, tá? Dentro desse tema de indisponibilidade, ou desculpa, de indivisibilidade, significa que a ação penal privada é indivisível, tem que ser proposta contra todos, autores, coautores e partícipes. Se eu não propus contra um, pode ocorrer uma ideia de renúncia, e a renúncia em favor de um a todos se estenderá. Tá? Dentro dessa ideia ainda de queixa-crime, pessoal, o que eu quero apresentar com vocês, quais são os requisitos da tua inicial acusatória? Então, o próximo tópico aqui, ó, 3 requisitos da inicial acusatória. E aqui eu coloquei inicial acusatória porque serviria tanto para, como regra, denúncia ou queixa, tá? Existem, pessoal, 2 espécies de requisitos. Existem requisitos intrínsecos ou internos. Intrínsecos ou internos. E existem, pessoal, requisitos chamados extrínsecos ou externos. E existem também requisitos chamados extrínsecos ou externos. Pessoal, como regra, eu vou ter esses requisitos de uma leitura a contrário senso do artigo 395. O artigo 395 do meu Código de Processo Penal, ele fala: o juiz rejeitará a inicial acusatória quando? Ele vai dizer quando for manifestamente inepta, quando faltar condição ao pressuposto ou quando faltar justa causa. Então, pessoal, eu tenho que os requisitos da inicial acusatória, eles existem através de uma leitura a contrário senso do 395. Porque o 395 traz para nós quando o juiz rejeitará a inicial acusatória. Ora, se naquelas condições ali o juiz rejeitará a inicial acusatória, quando tiver tudo adimplido, contemplado, o juiz obrigatoriamente vai ter que receber a minha inicial acusatória. Então, esses elementos, esses requisitos, eu vou extrair de uma leitura lá do 395, tá? A contrário senso, lembra disso, numa leitura contrária. E aí, pessoal, entendam que os requisitos internos ou intrínsecos, eles estão previstos lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 vai nos trazer, pessoal, quais são os elementos mínimos internos da tua inicial acusatória. E ele vai dizer, pessoal, para postular em juízo ou para oferecer a denúncia ou queixa, necessariamente ou obrigatoriamente a gente vai ter que ter partes, fatos, a identificação de quais são os crimes ou o crime praticado e, quando possível, o rol de testemunhas.
Esses são os elementos mínimos internos exigidos para a inicial acusatória. Esses são os requisitos internos da peça. A tua peça tem que necessariamente ter partes, tem que ter a descrição dos fatos, tem que ter a identificação dos crimes e, quando possível, tu deves apresentar o rol de testemunhas. E aqui o mais interessante, galera, são os fatos. Por quê? Porque o acusado se defende de fatos. O acusado não se defende da tua capitulação, da tua tipificação inicial. O acusado se defende de fatos. E aí, para que tu tenha fatos muito bem escritos, tu tem que responder na leitura 5 perguntas. Quem, quando, como, onde e o porquê. Se eu conseguir, da leitura dos fatos, identificar e responder esses 5 questionamentos, eu tenho fatos bem escritos. Se eu conseguir, da leitura dos fatos, identificar esses elementos, eu tenho fatos bem escritos. Mais uma vez, lembrem, um defeito bastante grande nos fatos pode levar a uma mácula ao princípio da ampla defesa e do contraditório. E por quê, pessoal? Porque o acusado, mais uma vez, se defende dos fatos ditos na inicial acusatória. A capitulação é uma exigência, mas ela não é estanque. Tanto é que eu posso ter a emendatio libelli e a mutatio libelli lá numa instrução que o juízo verifique que aqueles fatos ou aquela capitulação, aquela informação do crime praticado não se adequam aos fatos que estão sendo aí instruídos no processo. Então, lembrar, o acusado se defende de fatos. Fatos necessariamente têm que ser bem escritos. Quando eu tenho esses elementos internos ou intrínsecos adimplidos contemplados, eu tenho que a petição inicial ela é apta, diferente então de inepta. A aptidão da tua inicial acusatória vem, pessoal, da existência do adimplemento desses requisitos internos. Logo, para a tua petição não ser inepta, portanto não apta, ela tem que ter partes, fatos, crimes e rol de testemunhas. Esses são os requisitos internos da peça previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Os requisitos externos ou extrínsecos, pessoal, eles também estão previstos a contrário sensu lá no 395. Eles falam, galera, que tua inicial acusatória ela tem que ter condição de ação, ela tem que ter pressuposto e ela tem que ter, por fim, justa causa. Isso é o que está escrito no artigo 395, tá? Mais uma vez, quando lido ao contrário sensu. Condição de ação, pessoal, eu lembro de possibilidade, interesse e legitimidade. São os elementos aí que contemplam condição de ação. Possibilidade jurídica do pedido, possibilidade, vou colocar um pouquinho para o lado aqui. Interesse e legitimidade. Esses são, pessoal, essas são as condições de ação. Possibilidade, interesse e legitimidade. A possibilidade, pessoal, é que da narração dos fatos na inicial sejam capitulados crimes. A possibilidade jurídica do teu pedido é lógica, porque no direito penal eu peço a condenação como incurso no crime tal. Se eu estou pedindo a condenação a uma pena, galera, necessariamente esses fatos têm que ter tipificação formal com a norma do tipo, com a legislação penal. É possível o teu pedido? Sim. Por quê? Porque da narrativa dos fatos existe a demonstração de que a pessoa praticou um crime. Então, a possibilidade jurídica do pedido, pessoal, é analisada dentro da ideia de ser crime a conduta exposta na inicial acusatória. O fato narrado é crime? Sim. Então, está adimplido a ideia de possibilidade jurídica do pedido. O interesse, galera,
Aqui eu chamo a atenção de interesse na condição de ser necessidade, adequação e utilidade. Interesse é necessidade, interesse é também adequação e interesse também é utilidade. E legitimidade, pessoal, aqui é a ideia de a parte que está propondo a queixa-crime é parte legítima. Lembram que a legitimidade pode ser analisada a legitimidade ad causum, para a causa, e a legitimidade para o processo, ad processo. A legitimidade ad processum, como regra, exige inscrição na ordem. Tem que ter procurador com poderes especiais mediante procuração. Por quê? Porque a vítima, por não ter a inscrição na ordem dos advogados do Brasil, não pode postular em juízo. Então, a vítima ela tem a legitimidade ad causum, para a causa, mas ela não tem legitimidade ad processum, para o processo. Pressuposto, galera. Pressuposto seria um elemento que necessariamente precisa estar presente na petição inicial ou antes mesmo da propositura da petição inicial. O principal pressuposto, ou aquele que mais cai em prova, galera, o melhor exemplo para vocês é o artigo 525 do Código de Processo Penal. Ele fala, nos crimes contra a propriedade material é pressuposto para esse tipo de ação penal, seja pública ou privada, um exame de corpo de delito. Então, um dos principais pressupostos, o que mais cai aqui nos concursos, é esse laudo pericial, exame de corpo de delito do artigo 525. E, por fim, o que é justa causa, galera? Também um requisito aqui externo da tua inicial acusatória. A justa causa é o mínimo de provas para iniciar a ação penal. Aqui a ideia é que o legislador, que o direito processual penal exigiu justa causa porque na intenção de evitar algum tipo de aventura processual. Eu não posso usar o direito processual penal, eu não posso usar o processo penal de forma aventureira. Portanto, para postular em juízo é necessário tu ter justa causa, tu apresentar justa causa. O que é justa causa? O mínimo de provas. O que é o mínimo de provas, pessoal? O mínimo de provas ele se estabelece através de certeza de materialidade e indícios de autoria. O mínimo de provas para postular em juízo é tu ter certeza da materialidade e indícios de autoria delitiva. Então, somente com certeza de materialidade e indícios de autoria, eu vou ter justa causa, eu vou poder iniciar aqui a persecução penal. Então, lembrar, os requisitos da tua inicial acusatória são requisitos internos e requisitos externos. Os requisitos internos, eles estão previstos lá no artigo 41, que fala que a denúncia ou queixa conterá as partes, os fatos do crime e, quando possível, o rol de testemunhas. Os requisitos externos, pessoal, são eles: condição, pressuposto e justa causa. Mais uma vez, da onde eu tirei isso, pessoal? Esses requisitos. Vou colocar aqui. Esses requisitos, pessoal, eles são observados lá do artigo 395 do Código de Processo Penal. Deixa eu buscar ele aqui, para que a gente tenha e faça a leitura dele. Olha só, pessoal. O que vai falar o 395? O juiz rejeitará a inicial acusatória quando? O juiz rejeitará a inicial acusatória quando? Quando for manifestamente inepta, quando faltar condição ou pressuposto e quando faltar também o quê? Justa causa para o exercício da ação penal. Deixa eu incluir aqui o inciso 3, que não apareceu aqui, ó. Também vai rejeitar quando faltar justa causa. O que eu pedi para que a gente fizesse, pessoal? Eu pedi para que a gente fizesse, quando da leitura dos requisitos, uma leitura a contrário senso, de forma contrária do 395. Então, uma leitura contrária, ó, significa o quê? A denúncia ou queixa será recebida, se a gente for ler a contrário senso. A leitura a contrário senso significa o quê? Leitura contrária.
a denúncia ou queixa será recebida. Quando? Quando não for inepta. Quando, não for inepta. Quando ela não é inepta, a gente já viu. Quando estiverem presentes os requisitos do artigo 41. Quais são esses requisitos do artigo 41? Partes, fatos, crimes e, quando possível, rol de testemunhas. Fazendo uma leitura a contrário senso, pessoal, do inciso 2. Quando tiver pressuposto processual, e aqui um dos pressupostos que eu fiz a referência é o artigo 525, que é aquele exame pericial nos crimes contra a propriedade material. E também quando tiver o quê, pessoal? Condição de ação. Lembram condição de ação? Possibilidade jurídica do pedido. Interesse e legitimidade. E por fim, galera, lendo a contrário senso, quando tiver justa causa. O que é justa causa, galera? Também a gente viu anteriormente. Justa causa é o mínimo de provas. Esse mínimo de provas exigido é o quê? Certeza de materialidade e indícios de autoria. Então, pessoal, a gente extrai esses requisitos da tua inicial acusatória lendo de forma contrária o 395. Só para encerrar esse quadro aqui de explicação. Lembram que a gente falou de requisitos internos e externos. Ora, o requisito interno é esse inciso 1. Requisito interno. Já os requisitos externos, eles estão contidos aonde, pessoal? Os requisitos externos ou extrínsecos nos incisos 2 e 3. Pressuposto, condição e justa causa. Aqui estão os requisitos externos da tua peça. A união de requisitos internos e externos, eu tenho a possibilidade do recebimento da inicial acusatória. Acho que ficou bastante claro, pessoal, esses conceitos iniciais. Do monopólio do Estado ao direito de punir, da possibilidade de tu exigir do Estado a prestação jurisdicional através do teu direito de ação, da ação de iniciativa pública, da ação de iniciativa privada e agora as informações pertinentes e relevantes a respeito de queixa-crime, que é a petição inicial que dá início, que instrui, que starta a ação penal de iniciativa privada. Vou apagar esse quadro para colocar para vocês, pessoal, uma estrutura da queixa-crime. Então, utilizarei aqui esse quadro para quê? Para que a gente possa montar uma estrutura formal da queixa-crime. Pessoal, como regra, essa estrutura vai nos ser apresentada através da leitura do artigo 41. Essa estrutura formal da inicial acusatória, ela nos é apresentada pelo legislador no artigo 41. A tua inicial acusatória, inicialmente, vai ter que ser o quê? Endereçada, endereçamento. Para que tu faça um bom endereçamento, eu tenho que 2 artigos são de suma importância
tu teres conhecimento. O primeiro deles, pessoal, primeiros artigos, é em referência à competência. Que está previsto lá no artigo 69 do CPP. Como regra, galera, a competência do juízo competente, a competência da jurisdição, ela é determinada no local onde a infração se consumou. Isso é o que está previsto lá no artigo 69. Como regra, a competência é estabelecida pelo local onde a infração se consumou. Consumação é que determina a competência, como regra. E também, pessoal, acho interessante vocês darem uma olhadinha no artigo que fala dos ritos do processo, dependendo da quantidade em abstrato de pena. Artigo 394 do CPP. Por quê? Porque eu tenho rito ordinário, rito sumário e, em especial, ritos especiais. O rito, por exemplo, sumaríssimo, juizado especial criminal, crimes de menor potencial ofensivo. E por quê? Porque, dependendo do rito, pode mudar o endereçamento. Se eu tenho um rito, pessoal, a exemplo, um rito especial chamado sumaríssimo, eu tenho o endereçamento ao juizado especial criminal. Se eu tenho um rito ordinário ou sumário, o meu endereçamento é para a vara criminal. Se eu tenho um rito especial de tribunal do júri, o meu endereçamento é para o juízo da vara criminal do tribunal do júri. Logo, pessoal, para que eu faça um bom endereçamento, necessariamente eu preciso ter o conhecimento desses dois artigos. Artigo 69, que vai falar de competência, e o artigo 394, que vai falar dos ritos. Depois de estabelecido o endereçamento da tua peça, pessoal, eu vou ter que identificar as partes. Eu vou ter que identificar as partes, porque o artigo 41 me fala que é necessário a indicação das partes. Eu vou ter que ter o nome do querelante, sua qualificação completa, o que é a sua qualificação completa? A identificação de nacionalidade, se for estrangeiro, estado civil, profissão, nome da mãe, nome do pai, RG, CPF, residência, domicílio. Porque eu estou propondo a ação nesse momento. Eu preciso identificar quem é a parte que está propondo, quem é a parte autora da ação. Lembrar, galera, que o querelante ele tem capacidade ou legitimidade ad causum, mas não tem legitimidade ad processo. Portanto, pessoal, ele vai ter que ser o quê? Representado. Representado por quem? Por seu procurador. E esse procurador, bastante atenção, galera, ele vai ter que apresentar nesse momento uma procuração com poderes especiais para propositura da queixa-crime. Então, não é qualquer tipo de procuração. É uma procuração com poderes especiais. Essa procuração com poderes especiais, pessoal, ela tem como fundamento o artigo 44 do Código de Processo Penal. Cuidem, lembrem, coloquem essa informação. Procuração com poderes especiais. Na OAB, por exemplo, perde pontos se tu não colocar essa informação e o artigo 44. Bastante cuidado. Vem oferecer o que, pessoal? Queixa-crime. Com fundamento nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal.
Ele vem oferecer queixa-crime, pessoal, em face de quem? Contra quem? E eu vou ter que também determinar a qualificação e identificação do querelado. O nome do querelado, sua qualificação completa. Ora, identifiquei o quê? As partes. Lembram que o artigo 41, ele diz, pessoal, necessariamente eu tenho que eu tenho que identificar as partes do processo. Então, o primeiro ponto aqui, exigência do artigo 41, eu já fiz. Já identifiquei quem são as partes do meu processo. Já identifiquei quem é o querelante e quem é o querelado. Então, adimpli essa necessidade legal, que são a identificação das partes. Depois de identificar as partes, pessoal, coloquem aqui para finalizar, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 2 pontos. E aí o que fala o artigo 41? Qual é a exigência do artigo 41? Depois de falar das partes, eu vou ter que trazer o quê? Os fatos. Então, o artigo 41 fala lá, olha, depois de tu falar identificação de partes, tu vai ter que trazer os fatos. E é isso que tu vai escrever. Tu vai escrever a respeito dos fatos. Aqui, pessoal, nos fatos, tu vai fazer uma narrativa do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Então, tu vai colocar ali uma narrativa, pessoal, do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Tá? Depois de tu descrever dos fatos, pessoal, tu vai descrever do direito. Tu pode também utilizar a nomenclatura dos crimes, pessoal. E por quê? Porque também é exigência, de acordo com o artigo 41, eu já tipificar, fazer essa tipificação formal com a narrativa dos fatos, quais foram os crimes praticados. Então, é necessário, pessoal, eu trazer essa informação dos crimes. Aqui, galera, no direito, o que é necessário? É necessário comprovar a ocorrência do crime e a sua autoria. Aqui é interessante, galera, a gente lembrar de uma nomenclatura que a gente usa chamada verbo nuclear. Lembram disso? Todo crime tem um ou vários verbos nucleares. Para que a pessoa pratique, ou por omissão, que deveria fazer, não fez, né? Porque o crime pode ser praticado por ação ou omissão. Mas, pessoal, a pessoa necessariamente tem que praticar o verbo nuclear do tipo penal para incidir naquele crime. Então, nos fatos, galera, bastante interessante isso. Quando eu estou narrando, quando eu narrar aqui o fato criminoso, lembre de narrar utilizando o mesmo verbo nuclear do tipo penal, do crime. Porque essa identidade entre narrativa e o verbo praticado e o crime é que vai ter essa tipificação formal. Imaginemos que a narrativa é: ao subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, ele necessariamente praticou, sem violência ou grave ameaça, ele necessariamente praticou o quê? O crime de furto, artigo 155, subtrair. Ao injuriar alguém pela rede social, ele praticou o crime de injúria. Ao difamar alguém de forma verbal, diante de terceiros, ele praticou o crime de difamação. Então, usem, pessoal, essa expertise para que, ao narrar o fato criminoso, utilizar o mesmo verbo nuclear do tipo penal, para que essa tipificação formal fique mais fácil. E, por fim, galera, nessa divisão de peça aqui, os
pedidos. Aqui, pessoal, eu peço a vocês a possibilidade de apagar essa tela e criar um pedido com vocês, tá? Por quê? Porque nos pedidos aqui eu posso ter não um, mas vários pedidos, tá? Então, só lembrando, galera, aqui, ó, que faltaria, dentro dos requisitos do artigo 41, o rol de testemunhas, tá? Que eu vou apresentar esse rol de testemunhas depois do meu pedido, porém antes da minha assinatura. Tá, pessoal? Então, para que eu tenha o adimplemento dos requisitos necessários do artigo 41, eu ainda vou ter que incluir, depois dos meus pedidos, o rol de testemunhas. E aí eu encerraria a peça, local, data e a assinatura do advogado, tá? Eu só vou apagar essa tela para tentar trazer para vocês uma ideia de formulação de pedidos. Então, deixa eu apagar essa tela agora e necessariamente me concentrar nesse tópico 3, na identificação aqui dos pedidos. Então, vamos lá, estrutura da peça, ó. Endereçamento, identificação das partes, lembrar a identificação do querelante, querelado. Depois, pessoal, os fatos, a narrativa do fato criminoso. Depois, do direito, a tipificação formal, a ocorrência do crime e a respectiva autoria. E, por fim, nessa nossa divisão, os pedidos. Os pedidos, pessoal, eu quero que vocês mais ou menos entendam e tenham a sintonia do que vai acontecer nesse processo. Qual a marcha processual? Quais são as dinâmicas do processo? Tá? Então, tu vai colocar lá nos pedidos, diante de todo exposto, os pedidos, ó, diante de todo exposto, requer. E aí eu quero transformar esses pedidos em tópicos ou elementos para que a gente tenha bastante consciência do que a gente vai pedir, tá? A primeira coisa, galera, eu vou colocar aqui alguns asteriscos, porque eu vou tratar com vocês logo em seguida, tá? Então, deixa um espacinho ali, no primeiro pedido, coloquem uns asteriscos que eu vou tratar com vocês na sequência. Mas qual é o teu primeiro pedido? Senhor juiz, a primeira coisa que eu quero é que tu receba a inicial acusatória. Denúncia ou queixa. Então, a primeira coisa que tu quer é que o juiz receba a tua inicial acusatória. Depois de receber, pessoal, o que ele tem que fazer ao juízo? Citar o acusado. Depois de citar o acusado, pessoal, ele vai ter que o quê? Instruir o processo. A instrução do processo é o quê? Produção de provas. E aqui, pessoal, eu dou ênfase à prova testemunhal. Então, eu peço aqui, galera, para o juízo já intimar as testemunhas cujo rol de testemunha segue abaixo. Depois de realizar a instrução, galera, é o meu pedido principal. Qual é o meu pedido principal depois de produção de provas? É a condenação. Então, condenar o acusado como incurso no crime, e aí eu descrevo qual o crime que ele praticou. E também, galera, não menos importante, façam um pedido de indenização. Galera, o 387 vai falar lá do Código de Processo Penal da sentença penal condenatória. E o 387, inciso 4, vai estabelecer que o juiz vai determinar já uma justa e equilibrada indenização. Eu não quero saber o quanto, mas eu quero que vocês identifiquem que, no caso de condenação, também indenize. Condena e indenize. Lembram? Aquele que comete ato ilícito tem o dever, a obrigação de indenizar. Está na nossa Constituição Federal.
está previsto no artigo 927 do Código Civil, pessoal. Aquele que comete ato ilícito, aquele que comete ilícito tem o dever de indenizar. Galera, quem comete crime também tem o dever de indenizar, material ou de forma moral. Então, é necessário, sim, diante da condenação, estabelecer uma indenização. Lembrando aqui que eu estou numa dinâmica de processo, galera. Esses pedidos eles são reflexos do andamento processual. Receber, citar, instruir o processo, condenar e indenizar. Tá? E aí, pessoal, só chamo atenção a esses asteriscos que eu coloquei aqui, ó. Por quê? Às vezes, pessoal, o rito vai ter alguma dinâmica que vai ocorrer antes mesmo da citação. Às vezes, pessoal, o rito especial ele te dispõe algum tipo de dinâmica que ocorrerá antes mesmo do juiz receber a inicial acusatória. Por exemplo, artigo 520, pessoal, do Código de Processo Penal, ele vai trazer lá uma necessidade de ser intimados para uma audiência de reconciliação. Pessoal, o artigo 520 ele traz um rito especial para os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. E ele fala que o juiz vai intimar as partes para uma audiência em que elas têm a possibilidade de se reconciliar. Se não ocorrer a reconciliação, o juiz vai receber a inicial acusatória, vai citar, vai instruir e vai condenar ou não o acusado. Então, por exemplo, o artigo 520 ele traz uma dinâmica ou um pedido que vem antes mesmo do recebimento da inicial acusatória. Por exemplo, galera, aquele pedido de transação penal, lá do Juizado Especial Criminal, transação penal, composição civil dos danos. Eles ocorrem antes mesmo do recebimento. Primeiro, eu intimo as partes para uma audiência em que elas podem compor civilmente os danos. Se tiver acordo nessa audiência, eu faço uma sentença homologatória e essa sentença homologatória vai servir de título executivo judicial. Feita a composição civil dos danos, se for de ação penal privada a iniciativa, a parte vai renunciar ao seu direito de ação, não vai propor ação penal privada, porque ela tem agora um título executivo judicial. Imaginemos que as partes comporam civilmente, houve uma composição civil do acusado pagar R$2.000 para o autor da ação. Meu amigo, é R$2.000, encerrou, não vai ter processo. Então, cuidem que, às vezes, pessoal, eu tenho um pedido antes mesmo do recebimento da inicial acusatória que vai ocorrer, tá? Lembrar que depois do pedido, eu venho com o rol de testemunhas. Então, se eu fosse colocar ainda aqui a continuidade, pessoal, lembrar que depois dos pedidos eu apresento o rol de testemunhas. E aí eu encerro com o local, data e a assinatura do advogado. Tá? Lembrar, pessoal, que a queixa-crime ela tem 6 meses para ser proposta a partir do momento que a vítima conhece quem é o autor da infração penal. Se não for proposta dentro desses 6 meses, ocorreu a decadência, extinção da punibilidade. Pessoal, essa é uma estrutura de queixa-crime, esses são alguns conceitos de queixa-crime, ok?